satisfeito, dirigindo-se ao lavabo. E tão logo termina de lavar as mãos, caminha ligeiro para a sala. E as crianças, onde estão? Vai perguntando enquanto senta-se no sofá, aguardando o almoço. A Bianca está dormindo lá no quarto e o Mauri, como tu estavas demorando muito a chegar, já o levei para a creche, responde Giovanna acomodando-se próximo a ele. E que tal, estás gostando dela? Além da vantagem de ser pertinho daqui, é bem boa. O Mauri está se adaptando bem. Já se enturmou com as outras crianças. O que não é difícil para ele. Extrovertido igual a mãe, e sorrindo com carinho para ela, observa. Fiquei impressionado como ele se deu bem logo de saída com a dona Georgina, mas também, impossível não se gostar dela de imediato. É muito querida, e com um jeito divertido, pergunta. Ela não se parece com aquelas babás dos filmes sobre a década de 50. Daniel dá uma risada. Tu e os teus filmes. Do jeito como tu gostas de cinema, deverias ter cursado comunicação para trabalhar na TV. Deixa de ser bobo. Vamos para a mesa que a Rosa já está servindo o almoço. O cheiro apetitoso da comida quente aguça mais ainda o apetite dele que, de um salto, levanta-se do sofá indo sentar-se à mesa. 1. Rosa. Se o paladar estiver igual ao cheiro, esta comida deve estar uma delícia, dirige-se a empregada, que acabara de trazer a última travessa. Procurei fazer o melhor, doutor. Bom apetite, responde esta polidamente, retornando à cozinha. Servindo-se da comida, Daniel comenta de uma maneira engraçada. Esta, querida, tu tirastes de um filme de mistério. Rindo, ela concorda. Sabes que tens razão, querido. Ela é tão séria, tão carrancuda, que se não cozinhasse bem assim, já a teria despedido. Após um tempo de silêncio enquanto comiam, Giovanna volta a falar. Chegaste tão tenso, querido. Eu te conheço bem. Não é apenas cansaço. Tiveste algum aborrecimento? Daniel, colocando os talheres sobre o prato vazio, suspira e a sua voz ao falar deixa transparecer preocupação e tristeza. Eu não queria comentar sobre isso, querida. Mas é melhor mesmo colocar para fora o que estou sentindo. Alivia. Mas o que é tão grave assim? Ela se preocupa. Eu não consigo me entender com o promotor Cristóvão. Aquela antipatia, quase uma repulsa que eu senti quando fui apresentado a ele, logo que eu cheguei. Estás lembrada? Sim. Lembro-me de teres comentado isso, pois é. Ao invés de se dissipar, como eu esperava que acontecesse, pelo contrário. Dia a dia fica mais forte. Está muito difícil trabalhar com ele, porque sinto que a recíproca ojeriza. Ele também não me suporta, mas querido, tu não me contaste que isso estava acontecendo, não queria te preocupar. Mas vamos deixar isso de lado. É melhor comermos a sobremesa. Doce é sempre bem-vindo, e hoje temos ambrosia que tua mãe nos mandou pelo ônibus. Chegou pela manhã. Mas que surpresa gostosa! Exclama satisfeito. Vamos lá. Entretanto ainda pairava no ar um clima de apreensão até o término do almoço. Daniel estava acabando de tomar o cafezinho quando Giovanna, levantando-se da mesa, exclama animada. Estou aflita para te mostrar uma coisa, querido, antes que retornes ao trabalho. Ligeiro, ela volta com o jornal na mão. Entusiasmada, mostra para o marido o anúncio do seu curso de música, destacado em negrito ao pé da segunda página. Ficou ótimo, querida. Tenho certeza que aparecerá um número bom de alunos. Deus te ouça, Daniel. Estou tão ansiosa, que não consigo parar quieta. Passei a manhã inteira de ouvidos atentos, esperando o telefone tocar e nada. O bandido completamente mudo. Não tocou nenhuma vez. Calma, querida. Traço levantando-se, abraça com carinho, mostrando-se confiante. Hoje é o primeiro dia. Quando ele começar a tocar, não vai mais parar, Dani. Estou encantada com o meu estúdio.
Sabes que ele tem uma ótima acústica. Venha comigo. Quero mostrá-lo para ti. Desvencilhando-se do seu abraço, puxo pela mão, convidando, venha. Terminei de aprontá-lo esta manhã. Vou tocar uma música para ti, mas querida, tenho que sair daqui a pouco. Não posso me atrasar. Vamos deixar para logo mais, só 10 minutinhos, amor. Eu prometo, e se desmancha num sorriso cativante. Aí. Quando tu me pedes assim, é difícil resistir. Está bem. Vamos, porém, indeciso, ele pergunta, e se a Bianca acordar? A dona Georgina atende. Ela está lá em cima arrumando o quarto deles. E de mãos dadas dirigem-se para o estúdio, enquanto ele vai comentando, tivemos muita sorte em contratá-la. Seria difícil tu lecionares sem a ajuda dela, e sem a misteriosa também, ela concorda rindo. Daniel para admirado, quando entram no aposento. Observando todos os detalhes, mostra-se encantado, querida, confesso que não esperava tanto. Está lindo. Assim eu também quero estudar contigo. Junto às janelas envidraçadas, verdes samambaias choronas penduradas a um canto do teto, complementavam o arranjo de plantas ornamentais em grandes vasos de barro, colocados ao chão. Um sofá e duas poltronas em vime, com almofadas estampadas em cores vivas, eram os únicos móveis existentes além do piano que se destacavam na sala. Belas peças do artesanato mineiro misturavam seus diversos livros, enfeitando as prateleiras da estante antiga. Em uma delas, encontrava-se apoiado o violão. E soltos sobre o piso, algumas esteiras de palha trançada substituíam os tapetes. Gostou mesmo, querido? É a decoração rústica, típica das casas de campo em Minas Gerais. Já que é um canto meu, quis deixá-lo com jeito da minha terra. Explica alegre, dirigindo-se para o piano. E ficou ótimo mesmo, querida. Parabéns. E que música vais tocar? Uma que tu nunca escutaste ao piano e há muitos anos eu não toco, mas que tem um grande significado para mim. Veja se tu a reconheces. A melodia de Retorno ao Pago toma conta do ambiente. Daniel se comove. Giovanna querida, como não iria reconhecê-la? Também significa muito para mim. E ao piano, ainda é mais bela que ao violão. Quando termina de tocar a música, Giovanna se levanta e abraçando-se a Daniel, troca um longo beijo apaixonado. Tão levados estavam, que se assustam ao ouvir a voz de Rosa chamando pela patroa. Dona Giovanna, onde a senhora está? Aqui no estúdio, Rosa. O que foi? Aconteceu alguma coisa? É telefone para a senhora. É um rapaz perguntando pelas aulas de violão. Maravilha. Já vou indo. Peça para esperar um momento, e alvoroçada com a boa nova, desfaz o abraço saindo ligeiro e falando para o marido, desculpa amor, mas não posso perder esse aluno. Olhando para o relógio, Daniel apreensivo, também se apressa falando para si mesmo, Rosa nos interrompeu bem a tempo. Eu ia chegar atrasado. O inverno chegara fortíssimo. A frente fria que viera da Argentina fizera a temperatura despencar. O termômetro marcava 4 graus abaixo de zero ao cair da tarde e a previsão era de geada para o amanhecer. A chaminé soltando fumaça no alto dos telhados, indicavam que as lareiras e os fogões a lenha já estavam em funcionamento. A noite não iria demorar a cair. As casas estavam com as vidraças fechadas e o comércio iniciava a cerrar as suas portas. O tráfego dos veículos nessa hora se tornava mais intenso, enquanto as filas de espera para os ônibus iam se tornando mais longas. Transitando pelas ruas, os pedestres abaixavam as cabeças para melhor se protegerem do minuano que cortava gelado. Enrolados em mantas, 2 bugres caminhavam ligeiro, iniciando a subida de uma rua bem íngreme, afastada do centro da cidade, portanto mais deserta. Pai, lá em cima na esquina tem uma farmácia. Quem sabe o dono não estará precisando de jardineiro para sua moradia.
Pode ser. Mas estou cansado de bater de porta em porta e receber um não pela frente. E também, se nos atrasarmos, perderemos o ônibus para a reserva e aí, aonde iremos dormir? Morreremos gelados na rodoviária. Mas não custa tentar, pai. Nós precisamos de um emprego. Só mais essa vez. Ainda temos tempo, não vamos perder o ônibus. A contragosto este concorda e ambos vão subindo ligeiro, atravessando a rua em diagonal, para chegarem mais rápido na calçada oposta. Ofegante, o bugre mais velho para, encostando-se na parede da casa vizinha farmácia, para se refazer. E não se dá conta da janela de ferro envidraçada ao nível da calçada e quase quebra esta com a bota. Pai, cuidado. Se quebrar esse vidro, estamos ralados. Que droga! Também se há lugar de colocar uma janela junto ao chão na calçada. Fala irritado pelo cansaço e a desesperança. Calma, pai. Eu também estou muito cansado. Mas temos que tentar. Vamos. Não é possível que não se arranje trabalho nesta cidade. Olha, Juruna. Com a cara de fome que nós estamos, vão pensar que somos mendigos. Entretanto, fazendo esforço para se recompor, concorda, vamos lá. Pode ser que aqui haja emprego. Estavam ainda ajeitando as mantas para entrarem na farmácia, quando de dentro desta saem dois homens encapuzados, carregando umas sacolas. Começando a retirar os capuzes, correm em direção a um carro que, estacionado em fila dupla mais abaixo na ladeira, os esperava com a marcha lenta ligada. Um deles, com o rosto já descoberto, dá de cara com os bugres. Num movimento ágil, sem diminuir a corrida, joga o capuz juntamente com o revólver e uma das sacolas para eles, gritando, toma, é tudo teu. Tá louco, cara? Grita outro para o comparsa. Não, idiota. Tu despistando. Traço e rindo entra ligeiro no carro, que desce pela rua abaixo sumindo no cruzamento. Habituado a jogar futebol como goleiro, Juruna num reflexo rápido, segura a arma antes que esta caia no chão. Neste preciso momento, sai o dono da farmácia aos gritos, assaltantes. Polícia! Polícia! E desesperado olha para os lados a fim de ver qual a direção que os bandidos tinham tomado. Entre mentes, os bugres apavorados, com medo de serem confundidos com os ladrões, atiram a arma e tudo o mais ao chão e se põem a correr. Vendo-os atirando fora o produto do assalto, o farmacêutico imagina que sejam eles os assaltantes e grita a plenos pulmões, lá vão eles. São eles. Ernesto, grita para o funcionário que se achava na porta, ainda meio aturdido, joga ligeiro as chaves do carro. Não quero perdê-los de vista. Este, o mais rápido que pode, cumpre as ordens do patrão. Tão logo o farmacêutico recebe a chave, assume a direção do carro que se achava estacionado em frente e sai dirigindo a toda velocidade, no encalço dos supostos marginais. Enquanto isso, o funcionário recolhe do chão as provas do roubo levando-as para dentro da farmácia e corre para o telefone chamando a brigada militar. Extenuados pela fadiga e fracos pela fome, os dois bugres não conseguem ir muito longe. Pouco depois são rendidos pelo dono da farmácia, que tendo retirado do porta-luvas de seu carro um revólver, os mantém imobilizados. Aos gritos, ele pede ajuda e é socorrido por um freguês que estava saindo de uma locadora de vídeo, que com presteza o auxilia. Quase que em seguida vem chegando a caminhonete da brigada, alertada pelo Ernesto. E os bugres, apesar de seus protestos de inocência, vão presos para a delegacia. A noite começara a cair. Na cela despojada de qualquer comodidade, os bugres famintos e enregelados de frio, aguardavam o término do depoimento do dono da farmácia, Dr. Ambrósio. Eles não roubaram somente essas insignificâncias. Roubaram muito mais de todo o dinheiro do caixa, afirmava o farmacêutico. A sacola encontrada com eles,
Tinha apenas o que havia numa prateleira de artigos de beleza. Eu ouvi muito bem quando um deles disse: "Isso eu vou levar para a minha China." Depois o assustado Ernesto. Com toda certeza havia um outro cúmplice lá fora, que escapou de minhas vistas e fugiu por outro lado, carregando o grosso do roubo, exclama Ambrósio revoltado. Esses bugres têm que contar direitinho para onde o outro, ou outros, se mandaram. Assim que os queixosos se retiraram, o delegado, auxiliado pelos dois investigadores, tentam exaustivamente por mais de uma hora arrancar uma confissão dos pobres acusados e os nomes de seus prováveis cúmplices. Porém os bugres, apavorados, repetem inúmeras vezes a sua versão do acontecido, mas esta não é levada a sério. Vocês pensam que estão lidando com algum otário? Fala duro o delegado. É melhor darem logo os nomes de seus comparsas. Se fecham a boca, quem leva pior são vocês. Eles ficam com o grosso do roubo e vocês com a cadeia. Mas eu juro que somos inocentes. Nada tivemos a ver com isso. Não sabemos quem são eles, apenas vimos eles fugindo de carro, afirma Juruna já esgotado. E pensam que eu vou acreditar que eles jogaram a arma deles para vocês? Fala irônico o delegado e dirigindo-se aos policiais, exclama: chega. Não adianta. Podem recolhê-los ao presídio. Vou expedir o comunicado para o juiz. Os bugres olham para ele com uma expressão tal de angústia, que o deixam inseguro. Com uma voz fraca e um ar desvalido, o mais velho volta a afirmar: doutor, nós somos inocentes. Pelo amor de Deus, acredita em nós. O delegado sente uma sensação de estar cometendo uma injustiça, mas pensa: fazer o quê? Eles foram apanhados em flagrante. Tenho que cumprir o meu dever. Não posso me deixar levar pelo meu emocional. Contudo, vendo-os serem levados para o camburão, ordena aos policiais: esperem. Deem alguma coisa para eles comerem. Estão famintos. Porém apenas para que não morram de fome. Pode ser que passando frio e fome durante a noite na cadeia, resolvam abrir o bico pela manhã. Sua tentativa em obter de imediato uma confissão deles, fora inútil. Assim, apesar da prisão em flagrante e das provas irrefutáveis contra eles, a expressão que faziam ao afirmar repetidamente a sua inocência, deixaram-me em dúvida quanto à participação deles no assalto. E se a história desses bugres for verdadeira? Mas ninguém viu ou ouviu o barulho do carro em que eles juram que os bandidos fugiram. Mas também àquela hora muitos carros transitavam pelas ruas. Difícil saber. Pensando assim, o delegado vê o camburão se afastar levando-os para o presídio. Volta na sua sala para vestir o sobretudo. Colocando o chapéu, apanha sua pasta e as chaves do carro. Quando abre a porta principal da delegacia, o minuano gelado quase deixa-o sem respiração. E cansado, pensa na cozinha de sua casa, bem aquecida pelo fogão a lenha, com a comida saborosa e farta lhe esperando. Sentindo uma pressão no peito, pensa angustiado: estou cansado, muito cansado de conviver com tanta miséria, sofrimento e com todas as facetas da criminalidade. Ainda bem que está chegando a hora de me aposentar. E arrancando o carro dirige-se para casa. À medida que a noite ia aumentando, a temperatura baixava cada vez mais. Assim que foram fechados na cela mal iluminada e fria, apesar de desesperados, os dois bugres extenuados se tiram no beliche para tentar dormir. Juruna deixara a cama de baixo para o pai, por esta ficar um pouco mais protegida da friagem que descia do teto. Aflito, não conseguia dormir. Passou a noite insone. Tão logo começa a clarear o dia, salta da cama e sentando-se no chão com as costas encostadas na parede, fica olhando angustiado para o pai ainda adormecido. Observando seu semblante abatido e seu aspecto doentio, se recrimina sentindo-se culpado de toda aquela situação. Se eu não tivesse insistido com ele para irmos até a farmácia,
nada disso teria acontecido. A mãe e a Gessira devem estar desesperadas sem saber de nós. Bem que a Gessira estava com medo, com pressentimento de que coisa ruim ia acontecer. Porque eu fui pegar a maldita daquela arma. Por quê? Por quê? Não devíamos ter fugido. Mas igual não acreditariam em nós. Somos bugres. Tais pensamentos enchiam a sua mente atormentada e sentia-se explodindo por dentro. Amanhã é domingo. Dia de visita. Será que avisaram na reserva que estamos presos aqui? O que será que vão fazer conosco? Aí, meu Deus! Nos ajude, por favor. O gramado amanhecera coberto de gelo. Conforme a previsão do tempo, geara durante a noite. Daniel acordara cedo e aproveitara para acender o fogão a lenha. É domingo, dia de folga das empregadas. Giovanna, agasalhada até as orelhas por um grosso roupão de lã, chega com uma mamadeira usada, colocando-a sobre a pia. Ainda bem que a Bianca mamou e continuou dormindo. Com o frio que está fazendo, quanto mais permanecer na cama, melhor. E esfregando as mãos, fala satisfeita: que bom, querido, que já acendeu o fogo. Logo a cozinha estará quentinha. Eu acabei de tomar meu chimarrão. Queres um? Não, vou preparar o nosso café. Acordei faminta. Bem, enquanto preparas tudo, vou fazer o sacrifício de enfrentar a geada lá fora e buscar os jornais. Nossa! É preciso ter coragem. Por mim, prefiro ficar sem notícias. Ainda mais que no nosso diário, quase todas as notícias têm pelo menos um dia de atraso. E as de Porto Alegre, eu vejo pela TV. Não é bem assim, querida. Tem muita matéria da capital que não sai na TV e quanto ao noticiário local eu preciso ficar por dentro, mesmo com atraso. Portanto, fazer o quê? Tenho que ir lá fora, e se cobrindo com um pesado poncho, sai em direção à caixa do correio. Pouco depois ele retorna tiritando de frio e, deixando os jornais sobre uma das cadeiras da mesa, vai aquecer as mãos frente ao fogão, falando pesaroso: coitado do entregador de jornal. Andando tão cedo pelas ruas e com certeza sem agasalho adequado, para ganhar uma miséria. Sinto-me até mal de recebê-los para ler, agasalhado e confortavelmente sentado junto ao fogo. O que fazer se a vida é assim? Ainda bem que ele tem emprego, tantos andam por aí sem nada conseguir, querida. A crise está apertando mesmo. Após colocar o bule de café fumegante e a leiteira sobre a mesa já posta, Giovanna, ao puxar a cadeira para sentar-se, esbarra com o joelho nos jornais, que caem esparramados no chão. Ao recolhê-los, uma manchete chama a sua atenção. Veja isso, querido. Assalto à mão armada em Trilha das Palmeiras. A violência está mesmo se alastrando pelo Brasil. Está transbordando das grandes cidades para as pequenas. Que horror! Pousando novamente na mesa o bule de café com o qual ia se servir, Daniel pergunta interessado: quando foi isso? Deixa-me ler. Passando o jornal para ele, Giovanna comenta apreensiva: no final de uma sexta-feira, ainda com tanto movimento nas ruas. Que insegurança! À medida que ele vai lendo a notícia, seu rosto se entristece e sua voz sai irritada quando fala: porque esses caras tinham que fazer isso. São idiotas assim que complicam mais ainda a vida dos guaranis da reserva. Como foi que aconteceu? Quer saber Giovanna, também interessada na notícia. 2 bugres idiotas assaltaram a farmácia Verônica, lá no alto da Borges de Medeiros. Aqui diz que foram apanhados em flagrante, com a arma na mão. A violência anda campeando, olhando intrigada para o marido, questiona: mas por que tanta irritação pelo fato dos assaltantes serem bugres? Todos os dias existem delitos cometidos por todos os tipos de pessoas. Brancos, negros, alemães, italianos, brasileiros, etc. Por que não podem existir também bugres entre eles? E além do mais,
Estamos aqui há 9 meses e este é o primeiro caso de assalto à mão armada, que eu saiba, realizado por guaranis, tá certo. Mas como eles são pessoas carentes, serei eu o defensor deles. Com toda certeza amanhã, o meu calo vai me incomodar com suas ironias o dia todo. E no período do julgamento será pior. Giovanna ri do jeito como ele se expressa e retruca. Ora querido, então é por causa do seu amado promotor Cristóvão que estás tão aborrecido. Não será precipitação tua. De repente ele não vai ter esse tipo de atitude, como tu estás pensando. E se tiver, manda ele plantar batatas. Sentindo a irritação se dissolvendo pela simplicidade dela em encarar as situações, ele permanece alguns segundos olhando-a com admiração. Suas palavras simples e diretas tiveram o efeito de devolver-lhe a serenidade. Quando fala, expressa seu carinho, como tu sabes contornar as coisas, Giovanna. Tens razão. Não vou estragar a nossa manhã de domingo por causa daquele calo inflamado. Vou sim tomar o meu café antes que ele fique gelado, e volta a pegar o bule. Certo. Certíssimo. E nada de ler jornais agora. Deixe para mais tarde. Manhã de domingo com geada, o melhor é ficar na cama. Sorrindo feliz, ele arremata, falou a voz da sabedoria. Vamos voltar a dormir. Mas agora me passa a manteiga, sim. E tão logo terminam de comer, retornam abraçados para a cama. Após outra noite mal dormida, os Burgess na manhã do domingo, acordaram esperançosos com a expectativa de aparecer algum familiar para visitá-los. Porém, à medida que o dia foi findando, a esperança também foi se acabando. E ao entardecer, a angústia de se sentirem desamparados, perdidos, tomou conta deles e mais uma noite de agonia se sucedeu. Entretanto, a esperança renasceu na segunda-feira, quando foram chamados para tomarem conhecimento da ordem do juiz, que acabara de chegar. Em poucas palavras, o juiz determinara que os acusados permanecessem recolhidos ao presídio, a fim de aguardarem julgamento. Era claro o flagrante do roubo. A versão contada por eles era falha, não havia um único indício que comprovasse a não participação no assalto. Como se tratava de pessoas carentes, seria indicada a defensoria pública. Ao término do comunicado, o desespero, quase loucura, tomou conta dos pobres Burgess. E o medo do futuro lançou raízes em seus corações. Assim que chegou no fórum, Daniel sentiu que ia se aborrecer. Ao passar próximo a um grupo que conversava, pode ouvir parte da conversa. A nossa cidade está crescendo, falava uma funcionária. Já temos até assalto à mão armada, e mascarados. Que nem aqueles que vemos na TV, completou outro. Também com esta ralé da reserva, morando próximo daqui. É pior do que as nossas vilas. Tal comentário provoca o retorno da antiga mágoa da discriminação. Por que atingir com desprezo toda uma raça por causa da atitude de alguns poucos? É como bem diz a Giovanna, quantos brancos cometem crimes terríveis, quantos brancos são ignorantes, incapazes e desonestos e nem por isso a raça branca é menosprezada. Eu não me conformo com isso. Tomado desse sentimento de revolta, ele se encontra no saguão de entrada, com o promotor. Que azar! Logo agora encontro esse paspalho, pensa irritado e com um seco comprimento de cabeça, procura se esquivar dele. Cristóvão, entretanto, fazendo parecer casualidade intercepta o seu caminho e sem nem ao menos cumprimentá-lo, pergunta fingindo surpresa, soubeste do assalto à mão armada? Sim. Por quê? Responde sério, já se colocando em posição de defesa. Já chegou aqui. E com um sorriso irônico, comenta, vitória rápida e fácil para mim. Apesar de protestar em inocência, os safados foram apanhados em flagrante. Contudo, todo cidadão tem direito à defesa. É considerado inocente até que se prove o contrário. Não é assim o nosso Código Penal. Veremos isso no tribunal,
caro colega, e com ar de deboche vai se afastando. Tchau. Um bom dia para ti, igualmente, responde secamente Daniel, procurando conter a raiva de que é tomado. E enquanto caminha para sua sala, pensa com determinação: vou pesquisar a fundo essa história. Se realmente eles forem inocentes, veremos quem ganha no tribunal, seu cretino. Daniel foi até o presídio falar com os bugres. Estes, ao vê-lo, se surpreendem e ficam a observá-lo atentamente, meio de esguelha, enquanto ele se apresenta. Então são vocês os acusados do assalto à farmácia? Eu sou o advogado de defesa. Meu nome é Daniel Schmid e o de vocês? Jurupana e o meu filho aqui, Juruna. Responde o mais velho, mas vou logo dizendo que nós não temos nada a ver com o acontecido. Foi tudo por acaso, num azar danado. Mas é por isso que estou aqui. Para conversarmos e encontrar a verdade. Juruna, sentindo-se mais à vontade, cria coragem para perguntar: por acaso o doutor é da mesma raça que a nossa? Bugre Guarani. Sim. Meus pais de sangue eram guaranis como vocês. Isso é bom. Nos faz sentir mais seguros e com esperança. Entretanto, ainda meio desconfiado pergunta: desculpa se estou perguntando demais e ofendendo o doutor, mas então por que o nome é alemão? Sorrindo, sem se sentir ofendido, Daniel satisfaz a curiosidade dele: é que eu sou filho adotivo de um casal de alemães, e já num tom sério, continua: mas vamos ao que interessa. Estou aqui para ouvir a versão que vocês têm da história toda. À medida que eles iam relatando tudo o que fizeram durante o dia e tudo o que acontecera, Daniel observava-os atentamente, procurando sentir se mentiam ou não. Ao final do relato está quase se convencendo da inocência deles, portanto permanece ainda em silêncio algum tempo, analisando o que ouvira. Os dois olhavam para ele com ansiedade. Desejavam desesperadamente saber se havia acreditado neles. Juruna, não se contendo mais, pergunta humildemente: então, doutor, pelo amor de Deus, diz se acredita em nós. Se acredita que somos inocentes. Por favor, diz alguma coisa. Olhando para aquele pobre bugre, desesperado e assustado, vem neste momento à mente de Daniel a história ocorrida com seu pai. Ninguém acreditara nele. Por menosprezo acabara morrendo em sofrimento. Percebeu então a semelhança existente nos dois casos e se decidiu. Iria dar um crédito às palavras deles. Procurando esconder a emotividade que o está envolvendo, olha firme para os amedrontados acusados, se manifestando profissionalmente. Vou requerer um habeas corpus junto ao juiz, para que vocês sejam soltos e aguardem o julgamento em liberdade. Suspirando de alívio, Jurupana pergunta incrédulo: e com essa coisa que o senhor tá falando aí, isso é possível, doutor Daniel? Sim. Normalmente os presos em flagrante têm que permanecer na cadeia até o julgamento. Entretanto, aos réus primários, como é o caso de vocês, é dado este privilégio. Contudo, vocês não podem se ausentar da reserva e, se conseguirem algum emprego fora dela, têm que comunicar ao juiz imediatamente, fornecendo o endereço. E pensem bem em tudo o que fizerem daqui para frente, porque qualquer coisa de errado poderá prejudicá-los mais ainda. Os bugres não entenderam bem as explicações, porém ficaram com vergonha de perguntar. Mas, o importante é que seriam soltos. E quando vamos poder sair daqui, doutor? Pergunta ansioso Juruna. Assim que eu tiver em mãos o habeas corpus, virei buscá-los. Eu farei o máximo que puder para livrá-los dessa acusação. Confiem em mim. Confiamos sim, afirma Jurupana profundamente emocionado. Deus ouviu o meu pedido e mandou um doutor advogado bugre que nem nós. Daniel se comove com as palavras do velho índio e mentalmente faz uma prece: Pai, ouça também o meu pedido e me ajude a inocentá-los. Sei que será quase impossível, entretanto, creio na inocência deles. E em memória a meu pai Guaraci e minha mãe Potira,
Vou me dedicar a fundo para restabelecer a verdade neste caso. O sol já estava se pondo, quando ele entrou no carro para retornar à sua casa. E remoendo tudo que ouvira, procurando não esquecer nenhum detalhe, sente a esperança se esvair. Como encontrarei alguma prova que inocente a eles? Seguindo em direção ao centro da cidade, passa em frente ao estádio de futebol. Um impulso leva-o a estacionar o carro próximo a este. Saltando, vai espiar o campo e com um olhar longínquo fica a observá-lo. Faz tanto tempo que eu não jogo um futebol, pensa melancólico. Acho que hoje em dia não aguentaria nem 15 minutos. 15. É boa vontade. Acho que se aguentar 5 já será o bastante. E pensar que um dia eu fui campeão. E aclamado. Como o tempo passa rápido. Recordo então o dia em que aguardava ansioso o resultado do concurso literário. Fora até o campo de futebol da escola procurando se acalmar. Junto à goleira, lembrava-se bem, tinha dito com fé para si mesmo, eu tenho que acertar este gol. Enchera-se de esperança e perdera. Parecera então naquele momento que jamais conseguiria se sobressair no que almejava, vencer pela inteligência. Entretanto, apenas 2 meses depois, venci um outro concurso muito mais importante. Concurso de nível nacional. Relembrar tudo isso faz renascer a esperança. Estabelece uma ligação entre a situação daquela época, com o caso de agora. Sente que algo inesperado vai ajudá-lo a encontrar uma solução. No horizonte o sol agora vai descendo ligeiro. O céu vermelho como fogo vai aos poucos se tornando violeta e uma primeira estrela surge brilhante. Esse espetáculo traz repentinamente à memória de Daniel, uma das suas visões esquecidas pelo tempo. Um arrepio corre por seu corpo. Lembra-se bem. Fora a luz de um sol poente assim, que ele com a identidade de Carlo, fazia uma despedida junto à túmula de sua amada Gretchen. Seu coração dispara pela emoção da lembrança de outros tempos. Entretanto, não consegue se lembrar mais nada além da despedida. Por mais que se esforce, tudo mais desaparecerá de sua memória. Que estranho! Por que recordar nesse momento apenas um lampejo dessa encarnação? Por que não consigo me lembrar de mais nada? Intrigado, volta a sentar-se no carro e com o queixo apoiado nas mãos sobre o volante, ele fica mais um pouco observando o anoitecer. Aos poucos o manto escuro do céu vai se enchendo de estrelas e uma cadente corre no horizonte. Daniel então se dá conta de que a noite chegara. Tão absorto estava em seus pensamentos, que não percebera que as luzes na rua já haviam se acendido e os carros passavam com seus faróis acesos. Olha para o relógio e se espanta com o adiantado da hora, já deveria estar em casa a essa altura. Giovanna deve estar preocupada. Liga então o motor do carro e numa velocidade mais rápida que de costume, dirige-se para lá. Tão logo estacionar o carro na garagem, Giovanna veio ao seu encontro. Dani, o que aconteceu? Você nunca se atrasa tanto. Estava tão preocupada. Imaginei que estarias. É que fui ao presídio interrogar os guaranis e me demorei mais do que supunha. Até a essa hora, querido. Ela se espanta. Bem, não foi só isso. Aconteceu algo comigo que mais tarde eu te conto, responde beijando-a no rosto. E as crianças, estão acordadas? Sim. O Mauri volta e meia pergunta por você. Deixei-o cuidando a Bianca em seu cercado, lá na sala. Então vamos entrar ligeiro. Quero ainda brincar um pouco com eles antes de jantar. Quando Mauri vê o pai, atira-se em seu colo. Pai. Que bom, você chegou. Sabe, a Bianca hoje falou mami, mas que ótimo. Logo, ela estará falando tudo, beijando o filho com carinho, coloca-o no chão e volta-se para a filha, retirando-a do cercado. Então a minha princesinha está começando a falar? E ainda nem completou um aninho. Levantando novamente o filho no colo, segue com os dois em seus braços até a cozinha onde Giovanna foi esquentar o jantar. Querida, vou subir para tomar um banho rápido.
Não demoro, então vou aproveitar para deitar as crianças. Já passou da hora deles dormirem. Assim jantaremos nós dois com calma. É uma pena a dona Georgina não poder morar conosco. Ele vai comentando enquanto sobem a escada em direção aos quartos. Ficas muito sobrecarregada na parte da noite. Mas fazer o que se hoje em dia não se encontra mais empregadas que durmam no emprego? Dou graças a Deus em ter as duas durante o dia. E por falar nisso, como foi o teu dia? Ótimo, ela exclama alegre, consegui mais 2 alunos. Agora tenho 7 por enquanto. Já chega, parando frente ao quarto das crianças, dirige-se a elas, pronto. Beijem o papai e venham agora com a mãe para dormir. Já recolhidos ao quarto após o jantar, Daniel continua comentando com Giovanna tudo o que aconteceu, na tentativa de perceber algo que ainda não notara. Desculpa, querida, falar tanto nesse assunto. Mas eu quero reter na memória todos os detalhes e examinar. Talvez eu encontre alguma testemunha que tenha visto ou escutado qualquer coisa que possa inocentar aqueles dois. Não posso deixar que eles paguem por um delito que não cometeram. Não vai ser nada fácil, querido. Mas, estranho tu recordares novamente aquela visão do passado. Não vejo nenhum sentido nisso. E se levantando da poltrona onde se encontrava sentada, ela vai para a cama, falando sonolenta. Estou ficando com sono. Vem, querido. Vamos dormir. Você também está muito cansado, e mal acabara de falar, começa a adormecer. Daniel, ainda sentado, apesar de cansado, continuava insone. Resolve descer para o seu escritório. Este, bem montado numa peça próxima à sala, que no tempo dos proprietários era usada como sala íntima, tinha a grande vantagem de ser afastado do movimento da casa. Lá, ele permanecia às vezes até altas horas da noite, estudando ou lendo, sem perturbar o sono da mulher e dos filhos. Talvez eu encontre algum livro que faça uma luz na escuridão desse caso. Assim pensando, vai remexendo no armário onde guardava seus livros. Sem querer encontra, na prateleira mais alta, a caixa sagrada de seus antepassados guaranis. Há muito não tocava nela e não se lembrava que havia guardado-a ali. Surpreso com a coincidência de encontrá-la justamente num dia tão envolvido com a raça guarani e com o despertar de recordações muito esquecidas, resolve olhá-la novamente. Sentando-se na poltrona Bergere, seu local predileto para ler, observa os símbolos gravados em sua tampa. De súbito, vem à sua mente o significado deles. Somos parte de uma única e grande força. O amor universal que nos dá a vida. A sua pedrinha missioneira ali se encontrava guardada, como ele a deixara tanto tempo atrás, e emocionado, aperta na mão. Uma luz lilás preenche a sua mente. Um calor envolve todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Sente-se sonolento, tonto, e uma inércia toma conta dele. E aos poucos vão surgindo em sua mente, como num filme, as visões e os sonhos de sua adolescência. Uma a uma. Revê então suas vidas passadas. Das missões até o momento da despedida de Gretchen. Sente nesse instante um forte arrepio e um suor fino brota em sua testa. E a visão continua, agora de uma maneira diferente. Passa a vivenciar a cena da discussão com os moradores, sobre o direito dos índios. E pasmo, apesar das diferenças físicas, ele reconhece que o seu mais ferrenho adversário, daquela vida, é hoje o seu colega Cristóvão Kluget. Um grito de revolta explode dentro dele e morre em sua garganta. Quando consegue falar, não é possível. Sua voz sussurra que tudo se apaga então. Entre mentes, uma voz masculina, suave, se faz ouvir em seu interior. São tempos de transformação, de harmonização. O perdão é a energia divina que leva à evolução, e assim, tão de repente como começou, ele sai do transe. Com o coração disparado e o corpo banhado em suor, Daniel permanece sentado por um bom tempo meditando sobre tudo que vira e,
principalmente, sobre o que ouvira. Sente a fé retornar a seu coração e o desejo de expandir cada vez mais a sua consciência. Já calmo, sentindo-se em paz, guarda com carinho a pedrinha e a caixa novamente no armário e sobe para o quarto. Olha para Giovanna no abandono de seu sono tranquilo e sente-se em harmonia com o universo. O amor é eterno. Bendito nosso Criador que nos dá a oportunidade de corrigirmos os nossos erros e caminharmos junto àqueles que amamos, nessa longa jornada evolutiva. E abraçado a sua amada, adormece profundamente. De posse do habeas corpus, Daniel retira os guaranis do presídio e segue com eles de carro até a reserva Iguamirim, que ficava a pouco mais de 20 quilômetros de Trilha das Palmeiras. Ao se aproximar, ele sente um aperto no coração, ao avistar uma pequena e miserável vila de apenas 280 habitantes. O frio diminuíra, porém o vento continuava cortante e ele fica imaginando o desconforto e a friagem que aquela pobre gente deveria passar naquela aldeia. E sente-se mal, por estar usando um pesado sobretudo de pura lã. Assim que para o carro, um bando de crianças mal agasalhadas se aproxima, fazendo algazarra. Mais atrás, desconfiados, os adultos espreitam os visitantes. Quando percebem que são os bugues retornando são e salvos, correm abraçá-los tão logo estes saem do carro. Gritando de alegria, duas mulheres vão ao seu encontro. Juruna. Juruna. Pensei que nunca mais iria ver vocês, fala a jovem índia que, abraçando-se a este, chora de emoção. Achei que tinham morrido de desastre ou de frio, em algum canto deserto dessa estrada. Emoção igual sente a mais velha, porém contesto que a nora dissera, eu sabia. Nas minhas rezas eu sentia que vocês estavam vivos e que voltariam, e se abrindo num sorriso desdentado, afirma com orgulho, as minhas rezas são fortes. Estávamos na cadeia, minha velha, explica Jurupanã, este aqui, é o Bugre Guarané doutor, que nos tirou de lá, e com admiração o apresenta a todos, doutor Daniel. Um índio mais velho se aproxima dele encolhido pelo frio, pergunta numa voz quase inaudível, o doutor é parente daquele outro doutor Bugre, que até um tempo atrás, ajudava as mulheres parideiras aqui da nossa aldeia. Não, não conheci esse doutor, responde Daniel surpreso, desconfiando que ele se referia ao doutor Toledo, como era o nome dele. Não sei. Nunca ninguém soube, porque ele só veio uma vez aqui. Só que lhe pagava um doutor médico para vir uma vez por semana cuidar das mulheres. E quando uma complicava na hora de nascer a cria, o doutor médico levava a parideira para o hospital na cidade de Trilhas. E o que aconteceu com ele? Pergunta curioso para saber se era a mesma história contada por Dona Isaltina. Ele morreu faz coisa de ano e nunca mais o doutor médico voltou aqui. Daniel se emociona e pede para Juruna mostrar toda a vila. Quer conhecê-la. E a pé, se protegendo do vento, eles percorrem o pequeno povoado. Construídas sem obedecer a nenhum alinhamento, umas poucas casas de madeira e de alvenaria, misturavam-se a maioria das palhoças com telhados de sapé. No meio do povoado, uma praça de terra batida, local de suma importância, por ser o pátio onde são realizadas as cerimônias indígenas. Neste momento uma fogueira arde em seu centro, numa tentativa de diminuir um pouco a friagem ao redor. E mais afastadas, uma pequena escola de alvenaria e uma igrejinha tosca, de madeira. A pobreza campeia por ali. Entretanto, estendendo-se por um pedaço de campo, a terra revolvida e coberta de palha seca é sinal de alguma colheita recente. Nas épocas adequadas, são cultivados o milho e a mandioca. Uma horta de bom tamanho, exibe hortaliças cobertas por tiras de plásticos velhos e meio rasgados, numa precária proteção contra a geada. Galinhas criadas à solta ciscam pelo chão. Um único chiqueiro com alguns porcos e um pequeno curral para abrigar as 6 vacas, que também pastam soltas. Dali eles tiram a sua alimentação,
Além dos peixes que existem no rio que passando por detrás do vilarejo, demarca a fronteira da reserva. É tudo produto do trabalho comunitário. Um galpão feito de pau a pique coberto de palha guarda 2 arados velhos e as demais ferramentas necessárias à lavoura. Este também serve de estábulo para uns poucos cavalos. A fabricação de cestos de palha trançada, em vários tamanhos e mais os vasos de barro de diversos tipos, é a única fonte de renda que produzem, pela falta de ânimo e capacidade de lutar contra a miséria e o abandono. Com o coração apertado de tristeza, Daniel pensa enquanto caminha, como pode os descendentes de hábeis artífices e dedicados trabalhadores, viverem afundados nessa vida miserável. Como uma das mais fortes e inteligentes raças indígenas, a nossa raça Guarani, vai se extinguindo aos poucos em tamanha decadência. Sentindo-se deprimido, angustiado, vai se despedir de Jurupanã, que sentado num pequeno banco de madeira, contava sua aventura aos demais à sua volta. Sem querer interrompê-lo, fica escutando a narrativa. E eu estava tão cansado de bater de porta em porta, sem nada conseguir e sentindo uma fome terrível que me deixava bambo das pernas. Assim, quando cheguei perto daquela maldita farmácia, tive que me escorar na parede da casa ao lado. Aí, aconteceu que quase quebrei com a bota o vidro de uma janela. Coisa que eu nunca vi, janela colocada junto do chão na calçada. Juruna então levou um susto danado e gritou comigo: "Cuidado, pai! Se tu quebra esse vidro nós estamos ralados." Jurupanã faz uma pausa e olha triste para os ouvintes. Quando volta a falar, sua voz sai amargurada: "Ralados nós ficamos por termos parado ali." Ouvindo aquilo, Daniel se surpreende: "Janela na calçada? Ali? Nunca reparei. Tenho que ver isso de perto." Assim pensando, curioso para conhecer logo aquele local, ele resolve interromper a conversa do bugre e se despede de todos. "Oh, doutor! Não sei como agradecer por o senhor de eu estar de volta, minha gente." Estendendo a mão áspera e calejada, Jurupanã se despede emocionado, sendo seguido em coro pelos demais: "Obrigado, muito obrigado, doutor. Eu voltarei outras vezes, pois continuarei cuidando do caso até o julgamento. Não saiam daqui muito, muito cuidado em tudo que fizerem. Eu espero e quero provar a inocência de vocês dois." E entrando no carro, vai matutando: quem será que mora naquela casa? E se algum morador de lá viu ou ouviu alguma coisa? Não custa pesquisar. Assim que entra na cidade, ele vai direto até o alto da Borges de Medeiros e, admirado, confere que realmente existe a tal casa no final da ladeira, vizinha à farmácia que se situa na esquina. E constata que é verdade o que disse o bugre. Existe mesmo uma janela basculante de ferro, envidraçada, colocada próxima ao chão. Incrível como eu nunca tinha percebido isso. Vou procurar saber quem mora aqui. Entusiasmado, retorna ao fórum, cheio de esperança. Empurrando o carrinho da filha e acompanhada de perto por Mauri, Giovanna entra na farmácia Verônica, para comprar alguns medicamentos. Após ser atendida, enquanto aguarda o troco do pagamento, pergunta com naturalidade: "Nessa casa vizinha, descendo a ladeira, pode me dizer se é de uma senhora que faz tricô de encomenda? Me informaram que é junto à farmácia." "Não", responde atencioso o dono do estabelecimento. "Quem mora ali é um casal de meia idade, mas que eu saiba, a senhora não trabalha para fora." "Mas, que estranho. Me informaram tão bem", insiste ela, como se realmente estivesse interessada na procura. "Ela não se chama Linda Alva?" "Não. Não conheço bem a minha vizinha, porque eles são moradores recentes. Mas sei que ela se chama Clotilde Ramos." "Então devo estar equivocada, deve ser outra farmácia." E dirigindo um simpático sorriso para ele, se despede: "Desculpa e muito obrigada." "Não tem de quê",
responde ele solícito, entregando-lhe o troco e o pacote dos remédios. Muito obrigada, senhora. Satisfeita no íntimo, Giovanna se retira com as crianças. Iniciando a descida da ladeira, para junto da janela de ferro envidraçada. Fingindo ajeitar a filha no carrinho, observa o basculante detalhadamente, para ver se haveria possibilidade de alguém enxergar através dele o que se passa na rua. Pronto. A mãe já apertou bem o cinto. Mas senta direitinho. Não fica se jogando para a frente, porque estamos descendo a ladeira e você pode cair. E dirigindo-se ao filho repreende com voz alta: Mauri, não fica olhando na janela dos outros, isso é feio, meu amor. Não tô olhando, mãe. O vidro é cheio de bolinha, não vejo nada, mas igual, não se mexe na janela dos outros. Retomando a caminhada, pensa com alegria, saiu melhor do que eu esperava. Foi ótimo Mauri ter mexido na janela. Assim eu pude observá-la melhor. Agora só falta eu inventar um motivo para procurar essa senhora Clotilde Ramos. Observando bem, ela constata que não existe nenhum portão na parede alta pertencente à casa, que vai até uns 20 metros ladeira abaixo, então a entrada dela deve ser pela rua de cima, do outro lado da farmácia. E esta, com certeza, deve ter sido antigamente uma parte da casa que foi desmembrada, ela deduz, e atrás desse muro, é o quintal dos fundos, portanto, aquela janela deve pertencer à parte de serviço. Por isso ela fica ao nível da rua. Que pena. Isso torna mais difícil ainda, ter tido alguém ali na hora do assalto. Parte do seu recente entusiasmo desaparece com essas considerações. Mas não vou desistir. Continua pensando, eu mesma tive a ideia de fazer essa pesquisa para o Dani e vou até o fim. Tenho que achar um jeito de conversar com essa dona Clotilde. Distraída assim com seus pensamentos, ela vai seguindo em direção à casa caminhando lentamente, no ritmo de Mauri. Quando passa em frente ao relógio da praça, Giovanna se assusta. Meu Deus! Como eu fui me atrasar desse jeito? Está quase na hora da aula da Luana. Parando, pede para o filho: querido, sobe aqui atrás no carrinho de sua irmã. A mãe precisa andar mais ligeiro. Senão, vou chegar atrasada para a aula de piano. E com as duas crianças no carrinho, ela apressa o passo para atravessar a praça. À noite, Daniel chegou em casa carregando uma grossa pasta de documentos. Com um ar cansado, após beijar a esposa e os filhos, segue direto para o escritório, a fim de guardar os documentos. Que papelada é essa, querido? Vai trabalhar novamente até tarde? Pergunta Giovanna sentando-se na cadeira de frente à mesa dele. Infelizmente sim, querida. São fotocópias de alguns documentos do processo que vai a julgamento amanhã. Quero examiná-los novamente, com maior profundidade. Com a minha ida ontem na reserva, não tive tempo suficiente para estudá-los detidamente. Tem trabalhado demais aqui, querido. Não estará exagerando? Preocupa-se Giovanna. Acabando de arrumar os papéis na mesa, vai sentar-se junto a ela, mas é somente neste primeiro ano. É que havia muitos processos atrasados. O defensor anterior a mim estava muito doente até eu chegar. A comarca ficou algum tempo sem defensor público. Assim, tenho que me esforçar para colocar tudo em ordem. É meu dever. Espero que termine logo, porque já estou ficando preocupada com você. Mas tenho novidades, querido. Fala agora alegremente. Já sei quem são os moradores da casa ao lado da farmácia Verônica. É um casal de meia idade e o nome da senhora é Clotilde Ramos. Mas isso é esplêndido, querida, exclama satisfeito. E quando vais falar com ela? Isso ainda não sei. Estou pensando em como farei para chegar a ela, sem levantar suspeitas. Tens razão, não deve ser nada precipitado. E as tuas aulas, como vão? Bem. Às vezes fico um pouco desanimada, porque dos meus 7 alunos,
Apenas 3 têm realmente talento. Então preciso de muita paciência para tentar levar os outros. Sacudindo os ombros, ela sorri. Isso é assim mesmo. Faz parte do ensino particular. E lá no fórum, como está